O tema que eu quero trabalhar com você hoje é um tema muito importante. O líder que tem vida curta. Deixa eu falar para vocês. Esse líder que tem vida curta, ele não é um líder inspirador. Obviamente, líderes inspiradores têm vida longa, não é? O líder que ele passa somente um verão, ele não inspira ninguém. Não é verdade? O líder que não tem profundidade, o líder que não tem conteúdo. Agora, ele tem vida curta em que sentido? Não é? Em que sentido? Por exemplo, esse líder ele pode ter vida curta, esse líder que eu vou te explicar, ele pode ter vida curta em basicamente 3 lugares, tá? 3 lugares. Ele pode ter ele pode ter vida curta, do cargo, na função, ele pode ter vida curta, no mercado de trabalho como um todo, tá certo? E ele pode ter vida curta na empresa que ele trabalhou. Por que vida curta no cargo? Porque, de repente, por conta dessa sua característica, que eu vou explicar para você, ele pode ser redirecionado para outra função por falta de adequação, tá? Nesse caso, uma falta de adequação negativa. E aí, a primeiro momento, geralmente as empresas trocam a pessoa de função, de lugar, como se fosse vou dar uma chance para ele, tá? A ideia é assim, vamos deixar mais um pouquinho, vamos dar uma chance. Segunda coisa, que não deu certo, então, já que não deu certo na função e continua não dando certo, então tem vida curta na empresa, tá? Se ele começa a ter vida curta na função e na empresa por muito tempo, ele começa a ter vida curta no mercado de trabalho como um todo, tá? No mercado de trabalho como um todo. Então, que líder é esse? Que líder é esse? O líder que tem vida curta e não é inspirador é o líder explosivo. Isso, explosivo. Uau! Por que é o líder explosivo? Ah, mas você pode pensar assim: "Ah, Rodrigo, mas eu não me considero explosiva", ou "Eu não me considero explosivo", não é? Não me considero explosivo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. De maneira geral, veja bem, de maneira geral, todos nós somos explosivos. Sim, nós já saímos de fábrica com uma pólvora prestes a explodir. Veja bem, quando um bebê ele sai da barriga da mãe, quando o médico puxa, a médica puxa, esse bebê faz o quê? Ele chora. Batem nele, no bumbumzinho do bebê, ou alguns já saem chorando, né. Um sai chorando, outros sai dormindo, outros saem rindo, mas todo mundo tem que explodir. Então você já quando nasceu, ou você explodiu naturalmente, ou fizeram você explodir. A explosão faz parte do seu nascimento, do nosso nascimento, tá. Então, essa explosão, seja no caso lá foi a explosão de choro, né. Mas existem, por que que eu digo que todos nós somos líderes explosivos, mesmo considerando que nós não somos? Existem algumas áreas em que existem os líderes explosivos e você possivelmente vai ser em uma delas, né? Vamos lá. O que que é explosão? Antes de eu falar as áreas, vamos lá. Antes de eu falar as áreas, eu quero explicar para você o que que é explosivo, né? O que que é? Ah, Rodrigo, explosivo é que explode. Tá, beleza, mas vamos detalhar um pouco mais isso para a área do nosso comportamento humano, tá bom? Então vamos lá. O explosivo, tanto na química, na física, porque a explosão é um fenômeno físico-químico, né? Então, tanto na área física quanto na química e na humana, a explosão é uma manifestação súbita, tá? Uma manifestação súbita. Manifestação súbita é uma manifestação instantânea, quase que instantânea, ou rápida. Pum! Manifestação súbita é um comportamento explosivo. O que é também explosivo? Explosivo é uma destruição rápida e intensa. Toda destruição que é rápida e intensa, quase que instantânea, é uma explosão. Ou seja, destruição rápida
e quase instantânea, intensa, é uma explosão, ok? Uma explosão também pode ser uma ação violenta rápida, ultra rápida. Então, essa ação violenta é uma explosão. Então, imagina que você está num calçadão, imagina você está no Rio de Janeiro, o pessoal que está aqui no Rio de Janeiro, ou em Recife, eu estou em Recife, tá? Estou em Recife, não sei se você já sabe, mas eu estou aqui na Veneza Brasileira. Aqui tem muitos calçadões nas praias, no litoral nordestino, enfim. E um exemplo, você pode estar aí no Nordeste, aqui no Nordeste ou no Rio de Janeiro, por exemplo, um calçadão. E aí, de repente, aparece aqueles os vândalos, né? E eles fazem aqueles arrastões. O que é o arrastão? E aí o pessoal sai assaltando o pessoal, tal. Tinha muito arrastão um tempo atrás, hoje tem menos arrastão, mas arrastão é um exemplo de uma ação violenta, rápida e intensa. Isso é um exemplo de explosão, tá bom? Manifestação súbita, um vulcão, não é? As larvas de um vulcão, o vulcão entrando em erupção. A erupção de um vulcão são explosões súbitas, não é? Destruição rápida e intensa, dinamite. A dinamite, quando é colocada, por exemplo, num prédio, que ela vai destruir uma construção, é uma explosão rápida e intensa para demolir aquela estrutura. No nosso comportamento, acontece exatamente igual. Quando a gente explode, né, acontece ou essa manifestação súbita, destruição rápida, uma ação violenta, ruído alto. Ruído alto. Geralmente, uma explosão também vem com ruído alto. Tá? Então, o ser humano ele explode muito semelhantemente às coisas que explodem na química e na física, dinamite, as bombas, tá? Então, gente, o ser humano é muito semelhante. Esse é o conceito de explosão, tá certo? Agora, quais são os tipos na liderança? O líder explosivo, quais são os tipos? Né? Os tipos de explosividade na liderança. Com que, geralmente, as pessoas, os líderes, eles explodem, não é, como líderes, né? Com que, tá certo? Com que, geralmente, eles explodem como líder? Com que eles explodem? Olha só, geralmente, são alguns fatores da explosão comportamental na liderança. E é por isso que esses líderes têm vida curta. É por isso que esses líderes eles têm a vida curta. Primeiro motivo, você pode explodir, por exemplo, com prazos. Tem gente que, se não cumprir prazo, se a equipe não cumprir prazo, ele explode. Fica com ruído alto. Tem uma manifestação súbita. Se descontrola. Então, é um motivo. Não cumprir prazo. Tá? Outra coisa, a pessoa ela não explode com prazos, mas ela explode com pessoas. Entende? Ela explode ferindo os outros. Ela explode xingando os outros. Ela explode agredindo a outra pessoa. O primeiro caso, o líder explode com prazos. O prazo é que irrita ele. No outro caso, nesse segundo caso, explode com pessoas. Explode, sei lá, com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com a equipe, com alguém da equipe. Entendeu? Então, você já teve alguma explosão com alguém? Já explodiu com alguém, sim ou não? Escreve aí no chat, se você, nos comentários, se você já explodiu com alguém ou com algum prazo. Uma outra coisa que faz o líder de vida curta explodir é explodir com metas. Metas não cumpridas. Por exemplo, tá? Metas não cumpridas. Tá? Metas não cumpridas. Ok? Infelizmente, isso acontece demais. Então, metas não cumpridas irrita alguns líderes explosivos. É uma característica.
Uma outra coisa que faz alguns líderes explodirem e terem vida curta, eles explodem não com prazos, não com pessoas, não com metas, mas eles explodem com situações. Então, por exemplo, injustiça, ele explode, tá? Alguém alguém, como é que eu posso dizer, discriminou alguém, esse líder, quando ele vê uma discriminação, uma injustiça, um preconceito, ele explode, ele não se controla. Então, tem pessoas que explodem por situações. Eles não explodem com gente nem com prazo, mas explodem com situações. Por exemplo, um assassinato, um assalto, aquela situação intriga você de um jeito que você explode. Tem gente que explode com pessoas, mas mais especificamente com colegas de trabalho. Olha, quem já explodiu com colegas de trabalho? Quem já se irritou com colegas de trabalho? Levanta a mão aí, né? Então, olha, com colegas de trabalho, tá bom? Interessante organizar isso, com colegas de trabalho. Agora, veja bem, a gente viu que a explosividade é uma destruição rápida, não é? É. E esse tipo de explosividade é a que destrói mais você como pessoa, como líder, que é a explosão com você mesmo. Você explode porque está nervoso, você explode porque está calmo, você explode porque está sozinho, explode porque está acompanhado. Ou então o problema não é o cenário externo, são esses exemplos que eu dei. Você explode por coisas externas a você, mas tem a pior explosão de todas. Essas são ruins, péssimas, mas tem a pior de todas, que é aquela que você explode como líder com você. Como é que você explode com você? É quando você fica nervoso? Só? Não, não. Vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos de quando você explode com você. O líder, ele explode com ele mesmo quando ele começa a colocar verdades absolutas negativas na cabeça. E aí ele tem uma ideia tão fixa que quando aquela situação vem na mente, ele já gera uma explosão. Por exemplo, aparece uma oportunidade do líder estudar, ele diz: "Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo". Ele já explode um argumento antes de entender a importância daquilo e considerar aquilo para o bem dele. E aí já explode. Não tenho tempo. Isso é uma explosão, tá? É um modelo de explosão. O outro modelo de explosão é assim: não adianta não. Quando acontece alguma coisa que engatilha você, você diz: não adianta não, esse pessoal é assim mesmo. Pum! Esse pessoal é assim mesmo. Assim que acontece algo na sua frente ou alguém diz alguma coisa, é uma forma de você explodir. Não tenho tempo. Esse pessoal é assim mesmo. Ou se não assim, não adianta. Ninguém me dá chance mesmo. Ninguém me dá oportunidade. Isso é uma explosão da verdade absoluta negativa. É uma explosão, tá? É uma destruição rápida. Por que destruição? Porque é você mesmo se destruindo. Não tenho tempo, não dá para mim. Não tenho dinheiro, não dá para mim. É outro motivo. Investe nessa tua qualificação para você se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Não tenho dinheiro. Pum, você explode. Mas gasta com pizza, gasta com hambúrguer, gasta com Netflix, gasta com. Aí gastar com Netflix é assim, é gastar com tempo e dinheiro ao mesmo tempo, né? Você diz que não tem tempo nem dinheiro, mas gasta seu dinheiro e seu tempo na Netflix. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Bum, explosão. Não tenho paciência. É outra. Não tenho paciência. Isso não dá para mim. É outra explosão. Não tenho paciência. Isso não dá para mim. Isso é para outros.
Tudo isso são explosões que você gera no seu córtex pré-frontal e que destrói a sua capacidade de crescer e de ser inspirador. Todas as vezes que você estiver jogando contra si mesmo, você está explodindo com você. E quando você começa a perceber isso, você começa a treinar a sua equipe para não estar explodindo desnecessariamente. Sabe o que é que eu vejo hoje, gente? Eu vejo nas empresas diariamente, eu converso com gestores, com líderes diariamente. Eu sou palestrante de liderança, né? Eu converso com gestores de RH, converso com gestores de treinamento, vou nas empresas, faço briefing, entendo como é que as pessoas estão funcionando nas empresas. E o que é que eu vejo? Líderes que explodem, não é só explodem no sentido de ser ignorante, agressivo, falar alto. Não, esse é um caso pior. Mas tem esse caso que atrapalha, são as explosões mentais ocultas das verdades absolutas negativas. E eu falei sobre isso em uma das lives passadas aí, se não me engano, a live 4, sobre verdade absoluta negativa. Tá bom? Depois você vai e veja o vídeo anterior. Aí o que que acontece? Você fica explodindo. Não é para mim, não tenho tempo. Isso não funciona. Esse pessoal não tem jeito. São explosões. Todas as vezes que você gera essa explosão no seu córtex pré-frontal, você enfraquece a sua capacidade de análise. Você enfraquece a sua capacidade de análise. Tá bom? E esse enfraquecimento enfraquece a sua capacidade de crescer e ser inspirador. E de liderar. Por isso que quando você vê um político, um religioso, um líder empresarial que fala pelos cotovelos, você já percebe que de inspirador ali não tem nada. As pessoas, ao invés de se aproximar, se distancia. Ao invés de querer ajudar, faz questão de não ajudar. Ao invés de atrair oportunidades, repele oportunidades. Ao invés de ganhar mais dinheiro, aumentar sua qualidade de vida e ser inspirador, vira uma pessoa medíocre. Uma pessoa que ninguém quer estar perto. Entende? Então, o líder inspirador, ele sabe o malefício que gera uma explosão, seja ela externa, de efeitos externos, de fatores externos, ou uma explosão de fatores internos. E quando esse líder aprende a interpretar essa dinâmica, esse mecanismo, essa engrenagem dentro dele, ele para de explodir, seja externamente, seja internamente. Então, se ele para de explodir, ele começa a limpar, desintoxicar, restaurar o seu cognitivo comportamental, o seu córtex pré-frontal, e aí ele começa a ser muito mais fortalecido e inspirador, tá? Cuidado com as suas explosões internas. Captou? Então, ó, por que que muitos líderes eles não conseguem dar feedback direito? Porque ele tem microexplosões internas que atrapalham ele. Explosões de conceitos, de crenças que ele explode e isso fica preso, amarrado na sua consciência e inconsciência, e aí ele não consegue agir direito, mas ele não sabe por quê. Ele não sabe dar um feedback corretivo na equipe. Ele não sabe estabelecer metas. Ele não consegue falar em público com a equipe dele, porque tem um monte de explosões na mente. Vai dar branco, eu não consigo, eu sou fraca, eu sou fraco, eu sou incompetente. E se falarem isso de mim? E se falarem aquilo? São explosões que te travam, que te atrasam. E aí o líder não consegue falar com a equipe.
Aí ele não consegue dar feedback. Ele não consegue traçar ferramentas de gestão e fazer follow-up com o time. Ele não consegue identificar as skills das pessoas, as soft skills, as hard skills da sua equipe. Por quê? Porque ele está o tempo inteiro explodindo internamente e externamente também. Compreenderam? Então, é essa a ideia. Então, você, com essa consciência, você pode, de fato, trabalhar 3 tipos de explosões que vão te atrapalhar. Então, anota aí. 3 tipos de explosões que vão te atrapalhar. Tá? Anota bem. Primeira explosão que vai te atrapalhar é a explosão técnica. O que é isso, explosão técnica, Zé Rodrigo? É a explosão que tem a ver com a tua formação técnica, com as tuas habilidades técnicas, tá bom? Com o que você sabe fazer tecnicamente. Você vai explodir tecnicamente porque o resultado não aconteceu. Por quê? Porque a solução não está sendo encontrada. Você vai explodir tecnicamente porque talvez você se sinta incompetente tecnicamente para aquele cargo, para aquela equipe, para aquela empresa, para aquele desafio. E aí, essa limitação técnica vai, bum! Aí, o que acontece? Agora você vai entender o porquê que tem muita gente que, quando não ganha dinheiro, quando não é promovido, quando não consegue trabalhar numa empresa grande, diz assim: vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado, vou fazer uma especialização, vou fazer um aperfeiçoamento, um curso técnico tal, vou fazer um doutorado. Por quê? Porque ele acredita, explodiu aqui, que é o título que vai tirar ele do estado de não encontrar soluções e não crescer. Não é para a grande maioria das áreas, tá, gente? Porque, claro que existem áreas que é necessário, não é? Você investir o tempo inteiro em título. Medicina, algumas áreas do direito, algumas áreas específicas da nutrição, mas a grande maioria é um engano achar que mais mais uma faculdade, mais um MBA, mais não sei o quê, vai fazer você um líder de sucesso. E aí eu vi e vejo hoje muitos colegas profissionais investindo, explodindo, achando que é a parte técnica, é o meu MBA, é a especialização que falta, é não sei o que falta. E indo estudar, estudando 2, 3, 4 anos e depois tem o título e não consegue crescer, não consegue ganhar mais dinheiro. E aí fica frustrado. Por quê? Acha que o mercado é que está travado. Acha que é o mercado que não dá oportunidade. Mas não é. É porque você se enganou. Você acreditou na sua explosão técnica, que era a técnica que você precisava para ganhar mais dinheiro, para ser um líder inspirador. Então, cuidado com a ilusão da explosão técnica. Tá bom? Uma outra coisa é você acreditar, é a explosão de decisões. Explosão de decisões. Olha aí. O que é a explosão de decisão? É assim, você não consegue ir num shopping e não gastar. Por quê? Explode em você um impulso. Esse impulso que explode faz você agir compulsivamente. A grande maioria dos casos de impulso por gastar vem de uma infância de escassez. 99% dos casos. Você não tomava Danone quando você era pequeno, você não tinha Yakult, você não usava sapato bom, você não comia comida da boa, você não passeava, o seu pai e sua mãe não tinham carro, e aí a sua criança fica escassa, a sua criança fica carente. Quando você um dia cresceu, arrumou seu emprego, seu salário, não sei o quê, você torra tudo. Por quê? Porque a sua criança é carente. A sua criança é carente. E tem gente que faz 80 anos e a criança ainda está carente.
desde a escassez da infância. Então, por quê? Porque você explode com decisão, decide comprar. Qual é a outra explosão de decisão? Qual é? Qual é? Você falar. Falar. É falar. O líder, ele tem que tomar muito, mas muito cuidado com o momento em que ele vai decidir começar a falar. Para tudo. O líder, ele basicamente são ouvidos. Basicamente são ouvidos. Então, basicamente o líder é ouvido. Quando você vê um líder que ele gosta de estar falando, complica a situação. Ele vai gerar confusão, dúvidas, muitas vezes intrigas, ego, um monte de coisa. Por quê? Porque ele decide falar. Entendeu? Ele decide estar falando. Então, o que acontece? Como é que você percebe isso? Como é que você percebe isso? Veja bem. Eu hoje, veja, aí você diz, Rodrigo, mas você não fala? Você não é um palestrante? Sim, sou um palestrante profissional. Mas eu sou um mentor profissional. Minha função é falar. Mentor e palestrante. Mas eu só falo profissionalmente, gente. Tá bom? Você, se tiver uma amizade comigo, você não vai me ver falando por aí afora. Você vai jantar, vou para um churrasco, de repente você me convida para um almoço na sua casa, você não vai me ver falando como eu estou falando aqui. Você vai me ver calado, só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Porque um líder não se faz falando, um líder se faz ouvindo. Então, o que acontece? O líder ele tem que falar profissionalmente. É como o meu caso, eu falo profissionalmente. Eu falo porque é minha profissão falar. Eu falo porque a minha palestra exige que eu fale. Eu falo porque as minhas mentorias exigem que eu falo, né? E aí o que acontece? Decisão de estar falando. Uma pessoa chega para o líder e pergunta: líder, eu estou querendo fazer isso, isso, isso. Aí o líder começa a falar. Entendeu? Então falar atrapalha a sua vida. Entendeu, gente? Falar atrapalha a sua vida. Você não pode a sua vida. Veja, chega alguém para você e pergunta assim: rapaz, esse final de semana eu fui para a praia. E aí, ao invés de você interagir com um amigo que disse que ia para a praia e perguntar: foi? Para que praia você foi? E deixar ele falar, e aí, vocês sempre vão para lá e deixa ele falar. Faz pergunta e escuta. Faz pergunta e escuta. Faz pergunta e escuta. Isso é líder. Entende? Então, o que acontece? E quando for muito necessário, você fala alguma coisa. Se for muito necessário, você tece uma tese, fala alguma coisa, passa uma ideia. Mas qual é o normal das pessoas? A pessoa chega para outra e diz assim: oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Rapaz, esse final de semana eu fui para a praia. Aí ela faz assim: eita, eu também fui. Só que eu não fui para a praia, não. Eu fui para o parque, eu fui para o sítio. E aí começa a falar de para onde foi. E abandona a outra pessoa que acabou de dizer que estava indo para a praia. Veja, o assunto era a praia da pessoa, não era o seu sítio. Você que quis botar o seu sítio na história porque você gosta de falar. Entendeu a questão? Então você tem que entrar dentro da vida do outro e não explodir para tomar a decisão de falar. Então, entenda, decisões, explosão de decisões, decisão de estar comprando coisas que não vão fazer você crescer. Tem que tomar decisão positiva de fazer coisas que vai fazer você crescer. Essa explosão vale a pena para você. Todas as vezes que eu decidi viajar, todas as vezes que eu decidi comprar uma passagem para ir para um congresso, para ir para um seminário, quando todo mundo estava decidindo beber, estava decidindo farrar, lá, né, nos meus 18, 20, 21 anos, eu estava decidindo debrulhar um livro, estava decidindo, não é, estudar mais, estava decidindo, não é, ouvir especialistas. E aí eu vejo gente hoje pedindo muita ajuda sem necessidade, porque antes tomou a decisão de estar esbanjando onde não era necessário. E aí, quando aparece, veja bem, qual é a característica de um líder que ele não sabe interpretar o que é bom e o que é ruim?
Qual é a característica? É quando chega a situação na frente dele, ele decide dizer: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho não sei o quê, não tenho paciência. Você já sabe o que é um líder medíocre e fracassado. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade de crescer. Quando chega uma situação que o líder ele para, olha e diz: caramba, deixa eu analisar isso aqui antes de decidir. Entendeu? E ele mede. É para perder tempo ou jogar dinheiro fora? Ou é para investir tempo e crescer na vida? Aí ele escolhe. Aí ele escolhe. O líder que não tem essa consciência, ele sai decidindo. Bah, 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 bah. Decidindo falar, decidindo compulsivamente, decidindo. Entendeu? Então é a decisão técnica e a decisão de decisão que gera explosão. O líder explosivo jamais será inspirador. Jamais. Por conta disso, gente. Você vai ser jogado sempre para trás. Ou ficar travado. Não é uma, nem duas, nem três vezes que eu converso com alguém que vem para minhas mentorias, e em uma frase que ela diz, eu já sei a vida dela toda. Por quê? Por quê? Primeiro que eu sou um eterno estudante da psiquiatria, do comportamento humano nas organizações, sou um pesquisador da psicologia da liderança, sou um estudioso de física, de química, de matemática, minha área é engenharia, sou um formador de times, sou um formador de líderes. E eu vivi situações na minha vida que me ensinaram percepções humanas. Por exemplo, eu vivi um incêndio na minha casa, filho único, morando na favela. Há 20 anos atrás, eu morava numa favela com a minha mãe, gente. Minha mãe é uma semi-analfabeta. E eu morava numa favela com ela. Barraco de madeira. Mãe solteira, expulsa de casa depois que eu nasci, porque ficou mãe solteira. Mãe solteira naquela época era tida como vagabunda. E eu fui criado na favela. E aí, com 18 anos, sem um barraco de madeira, um incêndio na favela pegou fogo, perdemos tudo. Porque pobre é assim, né? Pobre não tem nada. Mas quando ele tem um incêndio, ele diz que perdeu tudo, né? Aí o que acontece? Esse incêndio me ajudou a ler os meus sentimentos, me ajudou a ler o comportamento da minha mãe. Graças a Deus que nós não estávamos em casa. Você pode ter ficado na dúvida aí, mas a minha mãe ficou afetada emocionalmente vários anos por causa disso. Depois eu perdi minha mãe com 20 anos de idade. Ela tinha 41 anos, jovem, 41 anos, minha mãe. Eu com 20 anos, fiquei só. Não tinha irmão, filho único, sem irmão, sem pai, sem ninguém de sangue. Sem ninguém de sangue. Hoje, graças a Deus, eu já tenho meu filho. Casei e tenho meu filho. Mas perdi minha mãe com 20 anos. Já era filho único de sem pai. Eu não conheci meu pai. Minha mãe foi pai e mãe na favela para mim. Minha casa não tinha luz e água encanada até os 20 anos de idade. Eu carregava água na lata da cacimba. Todas essas situações me ajudaram a entender o ser humano. E agora, há 4 anos atrás, eu contraí uma doença crônica na coluna que me deixou na cama 8 meses. 8 meses, semi-paraplégico em cima da cama. Eu vi enchente na casa da minha família perder tudo por causa de água, enchente dentro de casa. Eu trabalhei em empresas multinacionais de 5 estrelas, 7 estrelas, mesmo vindo da favela. Então, se eu fosse escutar as explosões da minha cabeça, eu não estaria aqui falando com você agora. Entende? Se eu tivesse escutado a explosão que dizia na minha cabeça: eu sou pobre, eu sou favelado, minha mãe é solteira, eu não vou dar para nada, eu tinha me lascado. Se eu tivesse escutado a explosão da minha cabeça: isso aí é para peixada, isso aí é para quem tem conhecimento, isso aí é para quem tem. Isso aí é para quem faz panelinha, isso aí é para filho de político. Eu não tinha passado aprovado no concurso da Escola Técnica Federal na época que valia a pena fazer.
1995, entendeu? Era 200 candidatos para uma vaga. Passei morando na favela, entendeu? Trabalhava de 7 da manhã às 10h30 da noite em uma siderúrgica, Grupo Gerdau, Aço Norte lá, aqui no bairro de Recife, no Curado, entendeu? Uma grande multinacional, 500 funcionários. E ali eu aprendi a ver tanto a minha experiência de vida quanto as pessoas que eu trabalhei. Foram inúmeros perfis, inúmeros líderes, líderes alma cebosa, líderes anjo, líderes mulheres, líderes homens. E eu cresci em 5 multinacionais que eu trabalhei. Fui para a Espanha, trabalhei na Espanha, empresa espanhola, trabalhei em empresa da Finlândia, tudo empresa 5 estrelas. 5 estrelas, tudo. Empresa francesa. E mais recentemente na própria Petrobras, a maior empresa do Brasil. Concurso. Eu fiz 13 concursos públicos, passei em 7 em primeiro lugar. Fui reprovado, feio, 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 feio. Me lasquei em 5. Em 5. Nem fui classificado. Mas depois que eu reprovei feio em 5, eu passei em 7. Desses 7, 4 em primeiro lugar. Entendeu? Se eu fosse ficar concorrência de 2.500 candidatos para uma vaga em Natal, 180 candidatos para uma vaga, 1.300 candidatos em Salvador para uma vaga, foi onde eu passei na Petrobras. E todas elas eu entrei e virei líder. E lá eu aprendi a lidar com as explosões humanas. E com a minha própria vida pessoal, eu aprendi a lidar com as explosões humanas. Por isso que quando eu pego um líder hoje, que ele chega para mim com um dilema nas minhas palestras, nas mentorias, eu numa frase eu já sei a vida dele toda. Por isso, gente. Por isso. Uma mistura de experiência, sofrimento e estudo. Experiência, sofrimento, dor e estudo. E essa mistura fez surgir tudo isso que vocês estão vendo aqui. Ou vocês acham que para ter aqui no YouTube já é o canal, o maior canal de liderança da internet. Chama-se Palestrante José Rodrigo. Não é o maior em número de pessoas, mas é o maior em conteúdo. Se você quiser maratonar o meu canal, você fica aqui meses maratonando e não acaba de conteúdo, só de liderança pura e aplicada. Tá entendendo como é que é? Ah, Rodrigo, é para ser gestor? Não, gestor é em outro lugar. Vai para a Fundação Getúlio Vargas, vai para a faculdade. Eu não ensino o que dá em faculdade, tá? Eu não ensino o que dá em faculdade. Aqui é outra história. Aqui é, de fato, inspiração, coisas que resistem ao campo de batalha. Não é teoria. Não é coisa de banco de faculdade. E olha que eu já fiz, hein? Muitas, hein? E olha que eu sei, hein? Já fui instrutor de faculdade, já fiz engenharia de produção, já fiz licenciatura em física, né? Sou mentor de professores universitários, com doutorado, mestrado. Sou mentor deles. Mas o que eu digo é o seguinte, é a capacidade de você tomar cuidado com as tuas explosões. O que é que você está explodindo que está te prejudicando? Seja explosão fora, seja uma explosão interna que trava a tua carreira, trava a tua vida. Em uma frase, se eu tiver a oportunidade de conversar com você, numa pergunta que eu fizer, eu sei se você está explodindo mais ou menos. Por exemplo. E isso pode estar te atrapalhando, tá? E é essa explosão emocional. É a técnica emocional e a de decisão. Explosão técnica, explosão emocional e explosão de decisão. Tá? E o líder que explode, que é explosivo, não é inspirador e terá vida curta. E terá vida curta. Show de bola? Agora eu quero falar com você uma coisa boa, muito boa, que é o seguinte: como evitar a explosividade e ter vida longa na liderança? Tá anotando? Como agora evitar a explosividade e ter vida longa na liderança? Vida longa dos relacionamentos, vida longa nas decisões, vida longa na carreira.
Vida longa em tudo. Vida longa em tudo. Sabia que tem gente que não consegue namorar por muito tempo? Essa pessoa que não consegue namorar por muito tempo, quando ela comprar um cachorro, ela não. Por exemplo, essa pessoa que não consegue namorar por muito tempo, noivar e casar por muito tempo, alguém ensinou a ela, alguém ensinou a ela, alguém ensinou a ela a gastar tudo que ela tem. Alguém ensinou a ela a trocar de roupa sem necessidade, a trocar de sapato sem necessidade, a trocar de carro sem necessidade, a trocar de celular sem necessidade. Por quê? Porque tudo na vida dela é vida curta. Tudo na vida dela é vida curta. Então, o líder que tem vida curta, ele não tem vida curta na empresa. A empresa é só uma consequência. É porque ele tem vida curta com a esposa, ele tem vida curta com o filho, ele tem vida curta com a mãe, com o pai, ele tem vida curta com os amigos, ele tem vida curta com o celular dele, com o celular. O celular dele, todo ano ele troca, o carro todo ano ele troca, a calça, mês em mês ele troca, o sapato troca direto. Tá entendendo? Então, quando você tem um comportamento de vida curta para as coisas, com certeza, fatalmente, se você alcançar o sucesso, o teu sucesso vai ter vida curta. Por quê? Porque foi um comportamento que você aprendeu. É uma dinâmica que você aprendeu. Então, quando eu pego uma pessoa que diz, Rodrigo, eu não consigo parar numa multinacional. Eu não consigo parar nessa função. Eu não sei o quê. Aí eu pergunto assim, quantos anos você está com esse teu carro? Ele fez assim, eu estou com esse carro há 6 meses. Aí eu digo, e o carro anterior? Não, eu fiquei 1 ano. E o anterior? 1 ano e meio. Eu digo, é por isso, meu amigo. E esse seu celular aí? Ah, é o iPhone 12. E o outro? Foi o 10. E o outro? Foi o S20. Tu tava com o S20 quando? No começo de 2000, no fim de 2019. Em 1 ano tu tivesse 3 celulares. Em 3 anos tivesse 3 carros. Como é que tu quer crescer na vida, cara? Pausa. Pausa dramática. Eu não tô dizendo para você ficar com coisa velha a sua vida inteira. Eu não tô dizendo para você ficar com ferro velho na sua casa. Não. Eu tô dizendo para você se acostumar a ter relacionamentos longos na sua vida. Se você quer tomar tempo com teu filho, toma tempo com teu filho para sempre. Não é hoje, amanhã e acabou. É para sempre, até ele quiser. É uma preocupação. Tem uma frase que eu detesto dos terapeutas. Terapeutas de pais e de família. Procura tempo de qualidade com teu filho. Que tempo de qualidade, coisa nenhuma. Tem que ter frequência de qualidade. Não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade hoje, amanhã não adianta nada. É frequência de qualidade, é vida longa. Entendeu, gente? É isso. Casamento. Aí tem líder que chega para mim e faz assim: Rodrigo, eu não consigo, eu não consigo manter ninguém na minha equipe. A minha equipe vai embora. Todo mundo quer turnover, quer trocar de empresa, trocar de setor. Eu não fico 2 anos com a mesma equipe comigo trabalhando na empresa. Aí eu pergunto assim: você é só casado ou solteiro? Aí faz assim, sou divorciado. Eu disse, quantas vezes você já casou? 3 vezes. Aí eu digo, você tem irmão? Aí ele faz, tenho. Quantos? 2. Você mora com teu irmão agora? Não, eu morava com meu irmão, mas agora eu tô morando com outro. Eu disse, você tem cachorro? Você tem animal de estimação? A pessoa disse, eu tenho um cachorro, agora eu tenho um gato. Eu digo, encontrei o seu problema. Encontrei o seu problema. É que ninguém quer ficar perto de você. Não é só a sua equipe. É sua mãe, sua mulher, seu cachorro, seu gato. Ninguém quer tomar tempo com você, cara. Você não percebeu isso ainda, não? Vamos trabalhar juntos pra gente corrigir isso aí? Tá entendendo, gente? Porque é uma pessoa que ela explode pensando que é uma coisa que está acontecendo com ela e é outra, completamente diferente. A dinâmica é outra. A dinâmica é outra, tá? Para ter vida longa, são basicamente alguns passos que eu vou te ajudar aqui, sugerir para você esses passos, sugerir e pedir para que você observe bem para considerar, tá?
Um líder, para ter vida longa na vida, na família, na empresa, ele precisa reconhecer que precisa de ajuda. Primeira coisa, número 1, anota aí. Reconhecer que precisa de ajuda. Sem reconhecimento, a palavra é reconhecimento, você não avança. Segundo, evitar ser uma lata de lixo. Anota aí. Segundo, evitar ser uma lata de lixo. O que é uma lata de lixo? Guarda tudo que não presta, que não usa, que ninguém quer mais. Um líder que fica guardando o passado, um líder que fica guardando rancor, um líder que fica guardando mágoa, um líder que fica guardando frases, palavras, sensações, um líder que fica guardando situações, marcando pessoas, carimbando pessoas por coisas do passado, esse líder tem vida curta. É na empresa, é na função, é na vida dele mesmo, ele vai adoecer. Então pare de ser uma lata de lixo. Então escreve aí: eu não serei mais, a partir de hoje, um líder lata de lixo. Tá? Eu não vou ficar acumulando coisa que não serve. Legal, né? Aí você começa a ter vida longa. 3. Identifique seus gatilhos de explosão. Bum! Identifique seus gatilhos de explosão. O que é? Quais são os elementos? Quais são os elementos que fazem você explodir? Se você controlar esses elementos, você não explode. Então, por exemplo, o fogo. O fogo. Para o fogo existir, tem que existir alguns elementos. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Tem que haver alguns elementos. Quais são os elementos básicos do fogo? Olha aí, ó. É prova de química agora, né? Física e química. Quais são os elementos básicos do fogo? Basicamente, o fogo tem 4 elementos. O que a físico-química chama de tetraedro do fogo. O fogo, para existir, ele precisa de ter oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. Tanto é que se você tiver uma vela acesa dentro de um copo e você tampar o copo, o fogo consome todo aquele oxigênio e apaga. Tanto é que os bombeiros, tanto é que uma das formas de extinção de incêndio é você abafar. Abafa, consome o oxigênio, pum, acaba. Então, o primeiro elemento é o oxigênio. O segundo elemento é o combustível. Tem que ter algo que seja comburente. Então, pode ser um líquido, pode ser um gás, pode ser sólido. Papel, não é? Sólido. Plástico, pode ser madeira, pode ser um gás inflamável, pode ser um líquido inflamável. Tem que ter um comburente. O oxigênio e um comburente para explodir. O terceiro elemento é calor. Se não tiver calor, não tem fogo. Então não adianta ter oxigênio, combustível, o combustível que seja, e não tiver uma fonte de calor. Porque aí não entra na química, chama-se princípio ativo, energia de ativação. O calor ele é responsável por gerar energia de ativação. Aí a energia de ativação é gerada nesse combustível e com o oxigênio alimenta o fogo. Agora, o quarto elemento para existir essa explosão é a reação em cadeia. Porque se o oxigênio estiver aqui, o calor aqui e o comburente aqui, combustível aqui, não tem fogo. Não é verdade? Ó aqui, ó. Essa camisa pega fogo, é um comburente. Tem oxigênio aqui e tem um certo calor. Mas não está nada pegando fogo. Pelo menos eu desejo que não continue sem pegar. Eu já peguei incêndio na minha casa, já, como eu falei. Mas se eles estiverem separados, eles não tiverem com uma reação em cadeia, que é o quarto elemento, não existe o fogo. Tá entendendo? Então, como é que você elimina o fogo? Ou tira o comburente, ou tira o oxigênio, ou tira o calor, ou desativa a reação em cadeia. Você tem que desativar o ponto gatilho que faz a explosão. Na nossa vida, como líder, como pessoa, o líder explosivo, ele é aquele que sabe identificar
Quais são os elementos que geram a explosão em você? Quem é o oxigênio em você? Quem é o combustível? Quem é o calor e quem é a reação em cadeia que te faz explodir? Quando você identificar isso, você elimina. Eliminando um desses, não vai ter explosão. Agora, qual é o problema de muitos líderes? Eles nem reconhecem quem são os elementos que causam explosão nele e nem reconhecem os elementos que causam explosão na equipe, nos outros. E aí ele não sabe fazer uma coisa seríssima na liderança. Gestão de conflitos. Quando você vê um líder que diz assim, eu não sei gerenciar conflitos, eu não sei trabalhar problemas interpessoais da minha equipe, porque você não sabe controlar explosão. Se você não sabe controlar a explosão em você, você não domina a explosão no outro, porque o fenômeno é o mesmo. Os elementos são os mesmos, só mudou a pessoa. Se você não souber ser bombeiro dos outros, de você mesmo, você não consegue ser bombeiro dos outros. Para fazer explosão não acontecer. Então, quando você. Esse é o item 3 para ter vida longa. Identificar os gatilhos da explosão na sua vida, na sua rotina, na sua jornada. O que é que te irrita? O que é que te agride? O que é que te preocupa? O que é que te estressa? O que te deixa com ódio? Entendeu? Domine como um bombeiro esse gatilho, que essa explosão não acontece. Simples assim. Simples assim. Agora, cuidado. Se as sinapses suas cerebrais, se os circuitos neurais seus já se acostumou, já construiu caminhos prontos para explodir, não vai ser tão fácil aprender a não explodir. Você vai ter que exercitar não explodir, porque na sua cabeça já tem caminhos prontos, preparados, como estrada asfaltada para você explodir. E quando você tomar essa consciência, você vai começar um trabalho de quê? De diagnóstico, percepção, observação, para guerrear contra esse elemento que explode. E aí, aos poucos, o seu cérebro vai desaprendendo a explodir. E aí você se torna um líder diferenciado, que é um líder que controla os seus gatilhos da explosão, que é um líder inspirador. Show de bola? Vamos para o ponto 4 para você ter vida longa e não vida curta. Evite a união desses gatilhos. Já tinha adiantado, né? Os elementos, evitar os gatilhos de se unir. Se unir, forma o tetraedro do fogo, explosão. Bum. Quarto, evite a união dos gatilhos. Quinto, fortaleça sua imunidade emocional. Engraçado, né? Tem gente que se preocupa com a imunidade física, por conta das doenças, gripe, resfriado, vai para academia, come bem, se alimenta bem, mas não sabe controlar a sua imunidade emocional. São desnutridos emocionalmente. E pasmem, isso vem de berço. Isso não se aprende depois na empresa. Não, na empresa, não. Não é o teu problema. O que vai resolver seu problema é você tomar self-awareness, a consciência serena de que o seu hemograma emocional está com as plaquetas, os ófilos, os glóbulos brancos tão frágeis. Tão frágeis. Dependendo do caso, é caso de psiquiatria. Não é um, nem dois, nem três casos nas empresas que tem líder que precisa de psiquiatra. Não é um. Veja, gente, na política você vê gente aí com traços de psicopatia, né? Será que eu preciso dizer nome de um grande líder no governo brasileiro que tem traços de psicopatia? Que é só você olhar duas frases dele que você já sabe que tem transição esquizofrênica e que tem traços de psicopatia crônica? Tá óbvio, né? Então o que acontece? Você entender que o seu hemograma psicológico precisa ser trabalhado. E, pasmem, vem de berço.
Gente, muitas empresas hoje, grandes empresas que pagam muito bem, têm excelentes oportunidades, não conseguem encontrar estagiário e trainees e, e aspirantes, não é? Aprendizes para determinadas vagas. Não conseguem. Não conseguem. Porque a geração mimimi e essa turma emocionalmente fraca está indo para as empresas hoje. E qualquer coisa está doente emocionalmente. Qualquer coisa quer se matar. Qualquer coisa está em depressão. Qualquer coisinha está com ódio. Qualquer coisinha está querendo desistir da carreira. Qualquer coisa está querendo abandonar o negócio, a empresa. O que é isso? Explosões. Tantas explosões que aconteceram de 0 meses a 3 meses, de 3 meses a 6 anos, de 6 anos a 14 anos, essa pessoa já está frágil e quase virando líder nas empresas. Vocês sabiam disso? Tem muito líder que veio com doença de berço para as empresas. Você sabia disso? Então, quinto, fortaleça sua imunidade emocional. E, por fim, para você ter vida longa como líder e não ter explosões que te afetam a saúde, escute mais, avalie mais e julgue menos. Escute mais, avalie mais e julgue menos. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Julgue você, principalmente. Eu não tenho tempo. Eu sou incompetente. Eu não posso. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá oportunidade. Isso é para quem tem dinheiro. Isso é para quem é rico. Essa mentoria é para quem é rico. Essa palestra é para quem é rica. Isso é para quem é não sei o quê. Isso é para quem tem peixada. Isso é para. Cuidado. Julgue você menos com as suas explosões. E aí você vai ter vida longa. Coloque em prática tudo isso que eu falei para você. Coloque em prática. Remédio comprado, esquecido no armário, não faz efeito. Já diria o psiquiatra Roberto Chiniachik. Coloque em prática. Cuida bem de você. Você tem tudo nas mãos para ser o líder inspirador que você merece. E eu quero ver você no pódio da vida, ajudando muita gente a se transformar, porque muita gente precisa de você. Seja o líder inspirador, porque muita gente te aguarda, necessitado, carente, para você cuidar delas. Tem muito sucesso te esperando. Tem muito topo te esperando. Tem muito pódio, muita medalha e muito troféu te esperando. Quando você for um líder de vida longa, que não explode, e inspirador, e inspiradora.